Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Caríssimo irmão, caríssima irmã, mais uma experiência fabulosa, magnífica da presença do Cristo ressuscitado. Este evento dos discípulos de Emaús nos mostra as várias presenças do Senhor. Ele é aquele peregrino, andarilho, porque ele tinha garantido que estaria presente em qualquer um dos irmãos. Ele é aquele que está presente na sua palavra, a palavra que ele explica, conta para eles. Eles descobrem as coisas que eram importantes. Ele é aquele que se encontra no meio deles. Fica conosco, Senhor, porque é tarde e a noite vai chegando. Ele é aquele que se faz presente quando o coração deles ardia. Ele está dentro de cada um de nós. Mais do que tudo, ele partiu o pão. Nós o reconhecemos na Eucaristia e Jesus está presente também na igreja. A igreja que eles correram para fazer o anúncio e descobriram que ali Jesus já tinha se manifestado. São as diversas fontes de Deus, de tal forma que nós todos, você e eu, que agora meditamos essas palavras, podemos ter a certeza de que não passa um dia em que não tenhamos um contato direto e vivo com esse Senhor. Palavra de vida eterna, porque Cristo ressuscitou de verdade.